Olha, deixar o carro em mãos erradas pode terminar em prejuízo, mas como saber se um serviço de manobrista é confiável, hein? Difícil, né? Na série Cuidado com o seu carro, você vai ver que muitas empresas descumprem a lei e não estacionam o automóvel nem mesmo no local seguro. A reportagem é de Leandro Stoliar. A manobra é uma tarefa delicada e muitas vezes requer a ajuda de um profissional, um manobrista, mas nem sempre o serviço agrada. Edmilson descobriu uma falha do manobrista ao sair de uma festa. Em vez de apenas conduzir e estacionar o automóvel, o profissional usou o carro para viajar. Quando eu falei para ele que demorou umas 3 horas, eu fui. E eu tinha visto, por um acaso, o odômetro do carro, quanto eu tinha rodado. Na volta, a surpresa. A festa não terminou bem. Então, quando eu peguei e fui pegar o carro então, aí eu olhei para o odômetro de novo, tinha rodado quase 100 km ou mais de 100 km nessas 3 horas que eu fiquei ausente. Levou um susto. Levei um susto. Aí eu peguei, voltei, dei a volta do quarteirão e não perguntei se alguém tinha saído. Perguntei quem saiu com o meu carro. Fui incisivo. Foi direto? Fui direto. Não, quem saiu com o meu carro? E aí, um dos dois, estava inocente e o outro falou assim, não, eu saí. Saiu por quê? Não, porque eu vi que o pneu estava meio vazio e fui encher o pneu do carro. Não te pedi para encher o pneu do carro. Com uma câmera escondida, decidimos flagrar o que os manobristas fazem dentro dos carros dos clientes na noite de São Paulo. Paramos na porta de uma casa noturna. O manobrista assume a direção, mas repare no alerta sonoro do painel do carro. Ele avisa quando o motorista está sem o cinto de segurança. E assim ele dirige por vários quarteirões até estacionar. A multa é de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira. Outro manobrista chega a debochar. Ele leva o carro até um estacionamento e brinca com o guardador. Chegando na tranqueira agora. Os flagrantes não param por aí. Um dos manobristas pega um objeto no console. Era uma moeda de R$1. O outro fica com um chocolate. Mas as irregularidades podem ser piores e provocar prejuízos para os donos dos veículos. Luiz que o diga, deixou o carro com o manobrista e só descobriu que o veículo havia sido batido quando chegou em casa. O manobrista não alertou o dono sobre o acidente no estacionamento. Eu não ia perceber, porque o manobrista deixou o carro bem perto da parede e eu só percebi porque eu estava com uma mochila e quando eu fui guardar a mochila dentro do porta-mala que eu percebi que o porta-mala não fechava. Segundo a lei, o motorista precisa ter a garantia de que o carro vai permanecer em segurança. Mas será que isso acontece? Para saber o que o manobrista faz quando pega o nosso carro, a gente vai acompanhar durante a noite a ação deles aqui em São Paulo. Esse veículo é da nossa produção. A gente vai deixar o carro na mão do manobrista, vai seguir esse carro para saber aonde ele vai estacionar. Para que eles não percebam a nossa presença aqui, eu vou desligar a luz da nossa câmera, olha só. Porque no escuro fica mais fácil a gente conseguir acompanhar o veículo. Vamos lá. Nossa equipe para em um bar na zona leste de São Paulo. O manobrista entra no nosso carro e sai. O local é distante do estabelecimento e ele ainda estaciona de maneira irregular. O manobrista parou o carro da nossa produção aqui na rua e ele está aguardando ali naquela casa a chegada de um outro manobrista que vai trazer um carro de outro cliente e levá-lo de volta para o restaurante. Irregularidade que se repete em vários pontos da cidade. Este outro manobrista também estaciona o veículo do cliente na rua. Para voltar ao estabelecimento, ele precisa de carona. O chamado serviço de valet é proibido de parar o carro na rua. A Prefeitura de São Paulo estabeleceu que os carros precisam ser levados para um estacionamento. E os riscos para os donos dos veículos vão além. Este manobrista pega o carro e entra na contramão para chegar no estabelecimento. Infração gravíssima que rende 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,00. Depois, manobra e estaciona. Volta para acertar o volante e força a direção sem ligar o motor do carro. Está torto, hein? O
O cliente paga R$ 25 pelo serviço. Aqui em São Paulo, na maior cidade do país, o sistema de manobrista precisa de permissão da prefeitura para funcionar. Para isso, é preciso apresentar a licença da empresa, do estabelecimento comercial vinculado ao serviço e do estacionamento onde o carro do cliente vai ficar. Se o veículo for estacionado em local proibido, o motorista está sujeito a multa e muitas vezes o dono do carro só descobre a infração muito tempo depois. Mas em nenhum dos estabelecimentos mostrados na reportagem, o manobrista entregou o cartão com o nome e o endereço do estabelecimento. E quando perguntamos o motivo, a resposta é imediata. O local do estacionamento não tem problema? Não precisa? Não, aqui é só placa do carro aqui e seu carro e a garagem. Não precisa dizer o nome da garagem? Não, porque não precisa. Segundo o PROCON, essa é uma falha muito comum e um desrespeito às leis do consumidor. Essa documentação o consumidor vai ficar para uma futura reclamação, caso ele precise fazer. E o estacionamento também? O estacionamento também. O local onde vai ser estacionado deve estar fixado em local visível para o consumidor saber. Inclusive o valor que vai ser cobrado por esse bar tem que estar sendo informado previamente ao consumidor. Com a falta de fiscalização, os donos dos carros se tornam reféns de um serviço que custa caro. Na próxima reportagem, você vai ver o mercado milionário dos carros de luxo. É amanhã, aqui no Jornal da Record.